Viemos aqui, então, conversar um pouco mais sobre porfiria hepática aguda. Hoje, falando um caso clínico real. Eu sou Cibele França, sou médica hepatologista, membro do Grupo de Fígado do Rio de Janeiro, professora da Unirio, dentro do Departamento de Clínica Médica e Hepatologia. Estou aqui com uma grande amiga, a Amanda. Olá, obrigada pelo convite. Sou Amanda Saavedra, sou médica hepatologista, sou professora da Estácio Domed e é um prazer estar aqui para falar sobre esse tema tão importante. Então, para ilustrar um caso clínico meu, uma paciente, essa foto é ilustrativa, tá? Essa foto não é a minha paciente real, mas o caso é uma mulher de 28 anos, desconhecia sintomas prévios, solteira, moradora do Rio de Janeiro. E aí, com a história de dor abdominal acentuada, ela foi internada por um abdômen agudo. E junto com isso, ela tinha disúria. Então, ela tinha uma dor muito forte abdominal, foi procurar a emergência com disúria e tinha uma alteração de urina, que a gente atribui, então, com hematúria. Né? Era uma presença de sangue aí. O histórico dela, ela tinha uma dor abdominal que era recorrente desde os 18 anos, ela não dava muita importância, nunca foi muito sério, mas de vez em quando ela precisava ir para emergência para tomar hidratação, medicação, outras coisas. E tinha uns episódios intermitentes, vamos dizer assim, de colúria, que seria essa urina mais escura. Já aventaram a hipótese dela, de repente, ter um cálculo biliar e, às vezes, hematúria. Mas, enfim, com uma LT flutuante, que seria a TGP, né? E sempre baixa, assim, flutuante, baixa, nada demais. Bom, dentro dessa história, eu acho que é o paciente que a gente vê normalmente. Sim. No ambulatório, nas emergências, dor abdominal, disúria. Fácil, né? O que você faria num caso desse? Olha... Na emergência, né? Na emergência, uma dor abdominal com disúria, urina com hematúria, você vai pensar em infecção urinária, ainda mais sendo mulher, que a gente sabe jovem, que né? Jovem. Pode pensar, hematúria, a infecção urinária por si só já poderia ser a causa dessa hematúria, se ela tivesse alguma dor mais acentuada, assim, pensar em nefrolitíase, enfim, a gente ia pensar por esse lado, né? Complicações. Dificilmente... Ou a cistite hemorrágica, né? Exatamente. Dificilmente a gente iria para outro lado sem ser do trato urinário. Porém, acho que a anamnese, apesar de ser na emergência, a gente tem que fazer uma anamnese sucinta, mas com dados antigos, né? E essa história de recorrência da dor desde os 18 anos, convivendo com episódios de dor e de alteração na urina, já poderia, para quem lida com essa doença, que é a porfiria, talvez criar um sinal de alarme para a gente pensar nessa possibilidade. Né? Dali já pensar, ela pode ser uma paciente que faça muito cálculo renal. Exatamente. Né? Então, vamos ficar observando e a gente está pensando exatamente nisso. Então, dentro do histórico dela, dentro da dor toda, acabou-se internando a paciente. Então, dentro dessa internação, ela piorou bastante com a medicação, com os analgésicos, assim como um antibiótico implementado. Então, ela internou no quarto, realmente piorou cada vez mais e depois ela acabou sendo transferida para a UTI. Por quê? Ela fechou o diagnóstico de infecção urinária, mas ela acabou sendo transferida para a UTI porque ela foi diagnosticada com hiponatremia e aí com uma fraqueza. Eu acho que eu já botei a fraqueza muscular, era uma coisa meio inespecífica, ela precisou então de CTI por causa do sódio. Ela foi mais pelo sódio do que pelos sintomas neurológicos. No CTI, é que lá, realmente, é que eu a conheci depois dessa história do CTI, mas no CTI é que eles perceberam que ao passar o catéter vesical de demora, que ninguém olhava a urina dela, né, ativamente, ela tinha uma urina muito escura. Então, que podia ser da infecção urinária, só que ela já tinha aí um histórico de 3 ou 4 dias de antibiótico, não calhava mais. Sem uma melhora. Piora a clínica, na verdade. Piora a clínica, com o antibiótico correto, direcionado para uma infecção urinária, que ela tinha realmente. Isso realmente fechou. Sim. E aí, dentro dessa consolidação da histórica toda, eles resolveram, então, num primeiro momento, começar a glicose. Glicose para ela. Sim. E tentar os exames de urina. São fáceis? Não são fáceis. Mas o mais interessante desse caso é que a gente tem uma infecção urinária, que era o mais provável, clinicamente era o que a gente tinha que fazer o diagnóstico, não está certo. Aí, ou provavelmente o antibiótico, né? E a própria infecção por si só, em conjunto, pioraram o quadro dela. E ela começa a ter hiponatremia e fraqueza muscular. E a partir desse momento, fica bem mais claro a nossa hipótese, né? Fica mais fácil. E sim, a paciente tinha mais de uma coisa. Então, ela tinha infecção urinária, ninguém errou em relação a isso. E ela também teve esse gatilho de uma infecção, de uma porfiria hepática aguda,
que então respondeu dentro do âmbito do CTI. Ela conseguiu também acesso à emina, mais ou menos pelo 4º dia. Ela não tinha sintomas neurológicos tão sérios, mas ela tinha uma dor abdominal acentuada e depois de 48 horas de emina, ela começou a mostrar controle da dor álgica, da dor álgica, obviamente, da dor, né, da dor abdominal. E a fraqueza muscular teve... Ela também, ela estagnou e depois ela teve reversão. Então, ela não bom. consolidou isso como sequela. Isso é uma coisa importante. Que ótimo. Graças ao tratamento precoce aí. Exatamente. A suspeição precoce, o tratamento precoce e, por incrível que pareça, uma das coisas práticas que a gente põe aqui, pelo menos a realidade no Rio de Janeiro, eu acredito que seja a realidade do Brasil, a quantificação de ALI-PBG às vezes demora em torno de 21 dias. Então, sim, a gente vai fazer tudo pelo paciente, o qualitativo é mais rápido do PBG, então a gente está meio que aparado ali pelo exame, mas a quantificação normalmente vem até quando o paciente está praticamente de alta ou de alta, já recuperado de um monte de coisa, e aí vem com níveis altos. É importante coletar, mas não atrasar o início do tratamento, porque, de repente, a sequela vai ser... E a gente vai perder o tempo, né, a janela útil de fazer a emina. De fazer a medicação. Para não fazer um tratamento em um momento errado. E a clínica é soberana mesmo, né? A gente vai se amparar, mas a clínica indo para esse caminho, a gente vai ter que tratar. Exatamente. Não atrase o início do tratamento. E aí, para a gente deixar aqui os red flags, a gente fala isso tanto na doença rara, mas a porfiria, ela se parece com um monte de coisa, ou ela pode ter muitas coisas como gatilho. Sim. Né? Então, até uma crise álgica, até porque o estresse também é um gatilho. Né? Então, um estresse cirúrgico. Então, já tem relatos na literatura pós-bariátrica. Então, o paciente com pós-bariátrica, ele tem o estresse cirúrgico e depois perda de peso e aí a deflagração, né? O início de uma crise de porfiria, por causa de uma cirurgia totalmente segura, no caso, bem indicada, provavelmente. Então, dentro dessa seara, quando tem dor abdominal e alguns outros sintomas, mas dor abdominal, náusea e vômito, mais ou menos. Mas a gente começa a entender que esse paciente com dor lombar, que foi para a barriga, que não passa, um exame físico que não muda muito. Às vezes, esse paciente é caracterizado como dor somática. O paciente está estressado demais. Aquele ali está exagerando. A gente não achou nada no exame físico. Talvez dá uma olhada, pelo menos no sódio, uma fraqueza. Não fique esperando sintomas neurológicos. Exatamente. Talvez seja a ideia essa. Pode até abrir com sintoma neurológico, mas não espere-se, no caso da clínica médica. Eu acho que a grande questão é que a gente tem que melhorar o atendimento e a suspeição dentro do quadro da emergência. Com certeza, porque muda a história do doente, né? Isso. Muito obrigada. Obrigada. Eu acho que era isso que a gente tinha de recado para dar dentro dessa história toda, né? Obrigada, foi ótimo.